Filmes, claro, o cinema de Hollywood, mas também da Alemanha nazista, tiveram o Titanic como enredo. Hoje, a história do navio virou até atração turística. Em Belfast, Irlanda do Norte, um museu novinho acaba de ser inaugurado. É um show de tecnologia com detalhes da curta história do Titanic. Ali está a reprodução fiel da escadaria que levava os passageiros da primeira classe para o luxuoso restaurante. De cima se vê o local exato onde o Titanic começou a ser feito. No dia 31 de maio de 1911, ele foi lançado ao mar, mas estava longe de estar pronto. Aquilo era praticamente só um cacho, um esqueleto, que foi levado para um outro lugar ali pertinho. O triste fim do Titanic é bastante conhecido. O começo, bem menos. Como quase tudo ligado ao navio, tudo isso aqui teve que ser construído para suportar um projeto de dimensões até então desconhecidas. Aqui é como se fosse o berço do Titanic. Ao todo foram 3 anos de construção. Ao contrário do que muitos imaginam, o Titanic não era o único. Um outro navio, o Olympic, da mesma companhia, já estava em funcionamento há 1 ano. Essa propaganda mostra como eram considerados quase iguais. 2 de abril de 1912, o Titanic fica pronto e depois de alguns testes, 2 dias depois, zarpa para Southampton, que por ser próximo a Londres, tinha virado o mais importante porto da Inglaterra. Alguns prédios daquela época ainda existem, como a estação de trem, por onde os passageiros chegaram, e hoje, claro, vários memoriais. Em números absolutos, Southampton foi a cidade que teve mais mortos na tragédia, 549. 10 de abril de 1912. Essas são imagens da partida do Titanic. Ali está o capitão Edward Smith, o mais bem pago homem do mar na época. Às 9h30 da manhã, os 930 passageiros começaram a embarcar. Ao meio-dia, o Titanic partiu. Um quase acidente na saída de Southampton fez com que o transatlântico chegasse atrasado à sua primeira escala, o porto francês de Cherbourg. Ali embarcaram 142 passageiros que vieram de trem de Paris. Na noite do dia 10 para o dia 11, o Titanic prosseguiu para a segunda escala, a cidadezinha de Cove, no sul da Irlanda. Mas antes de chegar lá, vamos fazer um desvio e ir para o interior do país, Lahardane. A placa da aldeia mostra orgulhosa a ligação da cidadezinha com o Titanic. O memorial está quase pronto para homenagear as 14 pessoas que saíram daqui para o que na época era uma tentativa de fugir da extrema pobreza da região. Paul Nolan é médico e resgatou a história dessa gente. Ele diz que dos 14 passageiros, todos da terceira classe, só 3 mulheres sobreviveram e só uma voltou à aldeia muitos anos depois. Proporcionalmente ao tamanho do lugar, Lahardane, onde a tragédia do navio foi mais forte. Os descendentes das vítimas mostram fotos dos parentes, orgulhosos de um passado tão triste. Essa mulher é sobrinha neta de uma das 3 sobreviventes. Ela conta que a tia estava num barco salva-vidas, mas lembrou que tinha esquecido o chapéu, voltou à cabine e, mesmo assim, conseguiu embarcar depois em outro barco. Lahardane tem ruínas onde viveu essa gente. Ali a vida era dura, a terra não produzia quase nada, o inverno gelado. Partir para a América era um sonho. Todos chegaram de trem a Cove, que na época se chamava Queenstown. A cidade ignorou a íntima ligação que tinha com a história do Titanic, até que este homem, o historiador Michael Martin, descobriu documentos como o registro da capitania dos portos. O museu tem ainda uma garrafa que foi jogada ao mar com um bilhete de despedida e correspondências de carta especial dos Titanic. Michael mostra também a foto da velhinha que era bebê no Titanic e que morreu em 2009 com 97 anos. Era a última sobrevivente. Foi ela, conhecida como Malvina, que inaugurou essa placa, em homenagem aos mortos. Desse ponto se podia avistar o Titanic na entrada da Baía de Cove. No dia 11 de abril de 1912, ele chegou ao meio-dia. Segundo Michael, 123 passageiros subiram, 7 desceram. O prefeito foi dar as boas-vindas e por 1h30, comerciantes cadastrados entraram no Titanic para vender seus produtos.
Além de levar passageiros e imigrantes com suas malas carregadas de esperança de uma nova vida, o Titanic, como outros navios da época, tinha um papel crucial no mundo. Eram eles que levavam o correio. A comunicação entre as pessoas, entre as empresas, entre os governos, era feita basicamente por cartas. E as companhias de navegação disputavam um mercado valiosíssimo, onde o mais importante era mostrar que tal ou tal navio era capaz de levar o correio com muita rapidez. Isso, mais do que qualquer outra coisa, explica a necessidade de velocidade, algo que para o Titanic acabou sendo fatal. Na noite fria de domingo, 14 de abril de 1912, o mar estava calmo, pois o Titanic recebeu o aviso de que às 11 horas entraria numa zona de icebergs. Na época, era prática que nesses casos deveria se tentar navegar o mais rápido possível para deixar o perigo para trás. Um raciocínio absurdo, equivalente a acelerar quando se está dirigindo com neblina. Foi quando os dois marinheiros que estavam em vigília avistaram o que mudaria radicalmente a história daquela viagem. Navios não têm freios. O Titanic precisava de quase 1 quilômetro para poder parar. A luz vermelha acendeu, avisando que o trabalho nas caldeiras deveria ser interrompido. 1/3 das pessoas a bordo fazia parte da tripulação. Desses 800, quase metade eram homens que alimentavam as fornalhas com as próprias mãos. 650 toneladas de carvão por dia para manter o gigante em movimento. O navio é tão grande que é impossível evitar o choque com o iceberg. Foram apenas 37 segundos entre ver o bloco de gelo e atingi-lo. Chega a ordem para baixar as portas à prova d'água que fechavam os 16 compartimentos do Titanic. Cada porta pesava 1 tonelada. Elas levavam 30 segundos para se fecharem completamente. 30 segundos que naquele momento o Titanic não tinha. Às 20 para meia-noite aconteceu o impacto. Naquela hora, a maioria dos passageiros dormia. Quase ninguém se deu conta do que havia acontecido. Os primeiros a perceber algo de errado foram os trabalhadores da caldeira, número 6. A manobra evitou uma colisão direta, mas o casco do navio raspou na parede de gelo, afiada como uma faca, o que foi suficiente para perfurá-lo. O estrago aconteceu na parte da frente, do lado direito do navio. Cada compartimento possuía um sistema de drenagem com 2 bombas capazes de sugar 28 toneladas de água por minuto. Isso poderia salvar o Titanic, mas era água demais entrando sem parar. Principalmente porque o capitão do Titanic, Edward Smith, achando que os danos não fossem tão grandes, deu ordem para os motores voltarem a funcionar. Ainda que numa velocidade menor, quanto mais o Titanic avançava, mais água entrava. A notícia de que o sistema de drenagem era insuficiente chegou às 11h52. O capitão toma a decisão de parar os motores novamente, deixando o Titanic à deriva. All stop, Mr. Maddock. Apesar da devastação nos andares de baixo, ainda não havia pânico entre os passageiros. A comunicação com eles era complicada. Não havia luzes de emergência, alarmes ou alto-falantes. A única maneira de chamá-los ao convés era avisando um a um. Na terceira classe, os passageiros não foram convidados a se apresentar. Eles estavam distantes, existiam quilômetros de corredores dentro do navio, e a prioridade era ajudar os que estavam na primeira e na segunda classes. O pedido de socorro para todo o navio também teve que ser entregue em mãos, escrito num pedaço de papel. O chamado por rádio também não foi correto.
As coordenadas posicionavam o navio a 17 quilômetros a noroeste de onde ele, de fato, estava. Enquanto isso, a água chegava à parte elétrica. E os rebites da fuselagem, feitos de meio quilo de metal cada um, começaram a se soltar. Eles ficaram quebradiços depois de tanto tempo submersos na água gelada. O Titanic precisaria de 51 botes para acomodar todos os passageiros a bordo. Havia apenas 20. Mas esses eram ainda 4 botes a mais do que exigido por lei. Se acreditava que quanto mais compartimentos para conter a água o navio tivesse, menos botes salva-vidas necessitaria. E que esses barcos tinham a transportar passageiros de um navio para um outro. Apesar dos poucos lugares, quase nenhum bote estava lotado. Os passageiros não foram avisados de que o navio estava afundando. A maioria ainda acreditava que era apenas um treinamento. A ideia de abandonar um navio enorme para, numa noite gelada, embarcar num minúsculo barquinho no meio do oceano também era pouco atrativa. O primeiro barco salva-vidas só saiu 1 hora depois do impacto com o iceberg. Perdeu-se muito tempo. A proa já estava tão baixa que a água conseguiu invadir os canos e dutos de ventilação, tomando conta de todo o navio. O Titanic ficou instável e começou a balançar. Só aí veio o choque de realidade. O naufrágio era inevitável. O peso excessivo na parte da frente, por onde começou a inundação, estava forçando o Titanic para baixo. A água estava gelada. Muitos morreram de frio. Os coletes salva-vidas também se mostraram perigosos. Tinham uma espécie de rolha dura na parte de cima. Quem pulou com ele do alto se feriu gravemente ao atingir a água. Os estrondos persistiram por alguns momentos até a estrutura simplesmente quebrar ao meio. Algo que, apesar do relato de alguns passageiros, ninguém acreditava que havia realmente acontecido. Só quando o Titanic foi encontrado, em 1986, é que se confirmou que ele havia partido em 2. Às 2h20 da madrugada, o Titanic finalmente afundou. 2 horas e 40 minutos depois de atingir o iceberg. Essas fotos mostram os barcos salva-vidas com alguns dos 712 sobreviventes que foram recolhidos por um navio de passageiros chamado Carpathia. A partir dos erros cometidos com o Titanic, toda uma legislação marítima foi criada, com lugares obrigatórios para todos os passageiros nos barcos salva-vidas, treinamento da tripulação e várias regras de segurança. E claro, ficou a lembrança de uma história triste e dramática, que fala de heroísmo e covardia, coragem e medo, riqueza e pobreza, e que faz tanta gente pensar como seria estar lá naquela noite 100 anos.